A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Viridiana Costa e hoje estamos aqui para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Antes eu gostaria de pedir desculpas, pois sempre tem um barulhinho de fundo aí. O de ontem, depois eu fui perceber, é que, como vocês sabem, eu moro no sul da Bahia e aqui é um calor danado. Liguei o ventilador, mas ficou o barulhinho, né? E agora a minha cachorrinha comendo ali. Eu cheguei agora, então acabei me atrasando para a gravação, para o vídeo. Mas não deixemos de louvar ao Senhor, não deixemos de falar sobre a palavra do Senhor, né? Então, sendo assim, a gente continua na segunda leitura bíblica, né? Continuando a partir de Gênesis, capítulo 1, mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber as notificações, curta, compartilhe, comente, é sempre bom interagir com o canal. Deus manda Jacó retornar. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai, que fez ele toda esta riqueza. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como ontem e anteontem. E disse o Senhor a Jacó: Toma-te a terra dos teus pais e da tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou chamar a Raquel e a Leia ao campo, para junto do seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como ontem e anteontem, porém o Deus de meu pai tem estado comigo, e vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que fizesse mal. Quando ele me dizia assim, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Labão queria dar uma de esperto, né? Porque Deus era com Jacó. Então foi combinado de uma maneira. Quando ele viu que aquela maneira estava beneficiando a Jacó, ele mudava o seu salário. E como Deus era com Jacó, também daquela maneira beneficiava Jacó, e assim ele ia mudando. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu-o a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listradas, salpicadas e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde levantaste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna para a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos.
Agora, pois, faz tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os seus camelos. Uma coisa muito importante aqui, né? Que as mulheres entenderam a situação ali e principalmente, né? Era um mandado de Deus, então elas concordaram, né? Tipo, onde Deus te mandar ir, nós iremos também, né? E levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos de seu pai, que seu pai tinha. E Jacó enganou a Labão, o arameu, porque não lhe deixou saber que fugia, e fugiu com ele com tudo o que tinha. E levantou-se e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. Jacó ficou com medo de, na realidade, sofrer represálias ali por Labão, né? E não permiti-lo de partir, porque toda vez que ele tentava partir, Labão vinha com uma conversinha e no final das contas acabava convencendo ele de ficar mais um tempo, né? E agora era um mandado de Deus para que saísse. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e saiu atrás deles, seguindo o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse-lhe: Guarda-te que não fales com Jacó nem bem nem mal. Alcançou-o, pois, Labão a Jacó, que armara a sua tenda naquela montanha. Ali armou também Labão com seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste, porque me enganaste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me enganaste e não me fizeste saber para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste agora fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. E agora, se querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, porque furtastes os meus deuses? Então Jacó disse a Labão: Porque temia, pois que dizia comigo: Se porventura não me arrebatarias as tuas filhas, com que em achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então Labão, na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não as achou. Então, saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não as achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso me levantar-me diante da sua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não os achou. Ali ela estava falando da menstruação, né? Que ela estava menstruada e não podia se levantar. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achastes de todos os móveis de tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós e ambos. Estes 20 anos eu estive contigo.
As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu pagava. O furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias. Estava eu assim, de dia me consumiu o calor e de noite a geada. O sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Então, estas são as minhas filhas, estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos. Este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou a esses seus filhos que elas deram à luz? Agora vem, façamos aliança eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse a Jacó seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-o Labão Jegar Saaduta, porém Jacó chamou-o Galeede. Então disse Labão: Este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. E Mispá, porquanto disse: Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares as mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, e essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão será testemunha, e esta coluna seja testemunha, e eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu. E voltou Labão ao seu lugar. Glórias ao Senhor. Hoje vou ler apenas um capítulo, porque ficou muito tarde, né? Mas aqui a gente vê o poder de Deus agindo, e principalmente, né, a obediência. É assim que Deus deu o caminho a Jacó. Ele não pensou 2 vezes, né? Ele obedeceu. Mas antes, o que ele fez? Ele chamou a família, falou: vamos conversar. Né? Ele não simplesmente tomou a decisão e foi. Né? Perdão, gente, eu esqueço que eu fico com o microfone aqui. Ele não fez simplesmente, né? Simplesmente não, que não é uma coisa tão simples assim, né? Mas ele não foi, obedeceu a Deus e deixou a família de lado. Não, até mesmo porque Deus é família, Deus é amor, né? Deus preza pela família. Então, quando Deus deu uma ordem a Jacó, e essa ordem afetava a família toda, então o que Jacó fez? Ele fez uma reunião, ele chamou as esposas
né? Chamou as servas e conversaram. Falou: não, Deus está pedindo para que eu volte para a casa de minha parentela. E qual foi o pensamento das mulheres? Agora eu não me lembro aqui se foram das duas ou se foi somente Raquel que falou. Não tenho mais herança com meu pai, né? Meu pai comeu toda a nossa herança, né? Então, tudo o que temos está em tuas mãos. Então, para onde fores, nós iremos. Nesse caso, dando a entender até que seria lá do financeiro, não foi nem a vontade de Deus, né? Mas Leia, ela, acho que por ser uma pessoa mais simples ali, mais humilde, ela era um pouco mais emocional, né? Leia era mais emocional, Raquel já era mais vaidosa. Então tem essa diferença e isso interfere muito na nossa convivência com Deus, né? Na nossa intimidade com Deus, né? Porque a vaidade, inclusive tem um livro, não me recordo qual, que fala, né? Ah, que eu vi tal coisa e tal, não sei o quê. Tudo isso é vaidade. Aí termina no final de cada versículo, de cada capítulo, tudo isso é vaidade. Que realmente as coisas aqui do mundo, tudo é vaidade, né? A aparência física, né? A aparência da sua casa, um cargo de trabalho, um carro, né? Uma carreira profissional, isso tudo é vaidade. Isso tudo passa, isso Deus não se importa com isso. Né? O que Deus se importa é o que está no seu coração. E é isso que vai mandar a sua vida. É isso que vai comandar, né? Aliás, é isso que vai mostrar o que é a sua vida perante ao Senhor. Deus, ele quer saber quem é você. E para isso ele vai olhar dentro do seu coração. Ele não vai olhar no seu rosto, né? Se você é velho, novo, bonito, feio, magro, branco, amarelo, azul, vermelho, baixo, gordo, alto. Ele vai olhar no seu coração. Ele não vai olhar no seu bolso. Ele não vai olhar na sua carreira. Ele vai olhar no seu coração. E ele não vai olhar na superfície, não. Aquilo que você fala da boca para fora. Ele vai lá no íntimo do coração. Ele vai lá no fundo do seu coração. Ele quer saber no mais íntimo do seu coração qual é o sentimento que prevalece ali. Lembre-se que todos os dias há uma briga do mal e o bem contra o bem dentro de nós. Todos os dias, porque a nossa natureza ela é pecaminosa, a nossa natureza ela é maldosa, a nossa tendência ela é para o mal, né? Tanto que a palavra de Deus diz, a gente viu em alguns capítulos anteriores, que Deus diz que o mal vem já da meninice, né? Então isso nasce conosco. Aí o que acontece? Quando nós conhecemos o bem verdadeiro, quando nós conhecemos a Deus, então o bem verdadeiro entra dentro de nós. E é uma briga diária ali. Todos os dias, a todo momento tem essa briga. E quem vai vencer? Aquele que eu deixar vencer. Então ali sim é minha força de vontade, é o que eu desejar, é o que eu querer. Porque tem gente que gosta de ser mal. É uma coisa ruim de se ouvir, né? É uma coisa que dói lá no fundo da alma. Mas realmente tem gente que gosta de ser mal. Tem gente que gosta, que fica feliz em ver a tristeza do outro, em ver a maldade do outro. Por isso que você tem que tomar cuidado com quem você tem à sua volta. Não é também que você vai sair desconfiando de todo mundo, embora a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem, mas também você não vai sair desconfiando de todo mundo, mas também você não vai sair abrindo a sua vida para todo mundo. Você tem que saber com quem você conversa, você tem que saber com o grupo de pessoas que está ali à sua vida, né? Tem um ditado que diz, né? Diga com quem anda que eu te direis quem és. Por quê?
aquelas pessoas que estão ali vão mudar o meu jeito de ser, o meu caráter, né, os meus princípios? Teoricamente não. Eu tenho os meus princípios, eu tenho o meu caráter. Mas a convivência pode me levar a coisas que, se eu não tivesse com elas, eu não praticaria. Então, pode sim acontecer das más companhias nos levarem a momentos ruins, né? A momentos que desagradam a Deus. Por isso, temos que ter cuidado com quem a gente anda, né? Filhos de Deus andam com seus irmãos. Não é por isso que, de repente tem uma festa infantil de um parente, alguma coisa, eu vou deixar, não vou porque não são filhos de Deus. Não, são criaturas de Deus, estão lá. É parente? Sim, vamos lá. Agora você tem que ter a ideia de o seguinte: primeiro, que hoje em dia festa de criança na realidade não existe mais, que é tudo festa de adulto, né? Que é eles que bebem o som na última altura e tal. Você tem que ter isso na cabeça. Então você vai lá, faz uma social, se apresenta ali para o pessoal ver, dá o presente para a criança e sai, porque aquilo ali não é um ambiente para você. Agora, se é uma família que, mesmo que não seja filhos de Deus, mas que não tem o costume de mentir, não tem o costume de ficar falando da vida dos outros, não consome bebida alcoólica, não consome nenhum tipo de drogas, né? São famílias de bons costumes, vamos dizer assim. Mesmo que eles não são filhos de Deus, mas são famílias de bons costumes, então seria interessante participar dessa festa, porque é um momento interessante, é um momento de que você possa falar, apresentar Jesus Cristo a eles. Então a gente tem que saber também aproveitar os momentos, né? Por isso que sempre a gente tem que ter a inspiração divina. Por isso que a gente nunca pode deixar de pensar em Deus, de pensar em Jesus Cristo, de pensar no Espírito Santo nos guiando. Porque sem a direção deles, né? Porque sem eles nós não somos nada, né? Nós somos pó. Do pó viemos, do pó voltaremos. E depois disso, só Deus é quem sabe o que vai acontecer. A nossa missão aqui é apresentar ao Senhor aqueles que não conhecem. E devemos fazer de todo o possível, não o impossível. Fazemos de tudo o possível, porque o impossível só faz Deus, né? Ninguém mais pode fazer o impossível. Então vá na sua luta, né? Vá na sua missão. Não deixe de falar sobre o Senhor, não perca essa oportunidade, porque às vezes essa oportunidade de falar do Senhor, de repente, naquele momento que você está falando com aquela pessoa, às vezes Deus pode tocar no coração daquela pessoa, trazer aquela pessoa para si e através dela ter uma mensagem para você. Então nunca deixe passar uma oportunidade. É sempre bom falar de Deus, é sempre maravilhoso. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens. Senhor, eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Toque em sua saúde, em suas finanças, Pai. Toque em seu coração, em seu espírito, Senhor. Eu peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um, Senhor, e traga todos para o Seu caminho. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.